Perseverança, irmão. Perseverança. Vigilância. Pois bem, agora eu quero concluir. Quais são as armas que nós precisamos usar nessa batalha espiritual? A primeira arma, por favor, dê uma olhadinha comigo, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: você não é forte em você mesmo, e você não é forte à parte do Senhor. Você só pode ser fortalecido quando você está no Senhor. É nele, é dele que emana esse poder. O problema dessa luta, irmãos, não é a presença do diabo. O maior problema é a ausência de Jesus. Se você está em Jesus e sendo fortalecido nele, você é fortalecido com poder. É com Ele, é na presença dEle, é em comunhão com Ele, é tendo intimidade com Ele, é desfrutando da companhia dEle, é estando debaixo das asas dEle, é vivendo na presença dEle. Esse é o segredo de você ser revestido no Senhor e na força do seu poder. Não é possível você entrar nessa luta sem esse poder. No seu poder não vai. Eu não sei se vocês já leram, eu sugeriria vocês um dia encontrarem esse livro, para dar uma lida nele, um livro que foi compilado pelo reverendo Augusto Nicodemos, quando ele morou na África do Sul, Reavivamento na África do Sul, é um livreto que você lê numa sentada, mas um dos livros mais fenomenais que eu já li, a história do avivamento de Quacisabanto. E como é que aquele avivamento começou? É quando o líder daquele trabalho missionário, pastor Earl Stiggin, foi chamado para orar para uma moça possessa, endemoniada, e ele não conseguiu. E os missionários vieram, e não conseguiram. E eles ficaram vários dias tentando expulsar a caça de demônio da moça, e não conseguiram. E a conclusão dele foi essa: eu vou embora daqui. Eu não tenho autoridade para pregar mais aqui. Foi quando tudo mudou naquela missão. O Espírito de Deus segredou o coração dele: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. Buscar poder. Esse poder, irmãos, não é uma frase de efeito. Esse poder não é uma gincana mental, onde você elabora algumas frases de efeito e as coisas vão acontecer. Não, não é. Esse poder não é maquiado pelo homem, não é produzido pela terra. Esse poder é o poder do Espírito Santo que emana do céu. Só esse poder pode dar a você vitória em determinados momentos dessa luta espiritual. E Earl Stiggin então começa a orar, começa a jejuar, e os missionários começam a orar, e começam a jejuar, e começam a acertar a vida com Deus, e começam a chorar pelos seus pecados, e foram meses, foram anos de acerto com Deus, até que houve um grande derramar do Espírito Santo. A moça foi liberta, os feiticeiros foram se convertendo, e ali milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas foram sendo salvas. Eu visitei esse local. E eu confesso que durante toda a minha vida, eu nunca vi, foi o lugar que mais eu senti a presença de Deus em toda a minha vida. Era uma espécie de, parecia que você via Deus no ar. Eu nunca vi nada igual. Você já pensou que você está num culto público e você ter 200 crianças? Criança é criança em qualquer lugar do mundo, com o rostinho no chão, adorando a Deus. Milagres extraordinários acontecendo, cegos vendo, coxos andando, mortos ressuscitando. Eu ouvi o testemunho pessoal da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão, quando estava indo para o cemitério, Deus a levantou da morte. Agora, como é que começa isso? Quando alguém reconhece o seguinte: eu preciso de poder. Eu preciso de poder.
E poder não se recebe na academia, e poder não se recebe apenas com a intelectualidade humana, poder se recebe com joelhos dobrados, com o derramar do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse poder. Segunda coisa que Paulo nos ensina, irmãos, versículo 11, é que nós precisamos ser revestidos não de alguma, mas de toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus, uma palavra só no grego, é panóplia. Nós precisamos da panóplia. Nós precisamos de cada peça dessa armadura. Não pode ter brecha. Não pode ter brecha. Você precisa proteger sua cabeça. Você precisa proteger o seu coração. Você precisa proteger o seu corpo. Você precisa proteger seus pés. Você precisa proteger todo o seu cérebro. Você precisa uma espada na mão. Você é um guerreiro. Você precisa ter armas de defesa e de combate. E depois que tudo isso estiver pronto, então, versículo 18 diz que você precisa fazer isso num ambiente de oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu queria concluir fazendo uma pergunta a você. O que você conhece desse poder? Ou, quão consciente você está hoje de que você precisa desse poder? Porque esse poder não tem a ver com o tempo de igreja, com o cargo que você exerce na igreja, com o grau de conhecimento que você adquiriu. Eu disse isso aqui há alguns anos, e eu queria repetir porque o nosso auditório é outro hoje. Uma experiência que marcou profundamente a minha vida. Eu estava pregando num culto de formatura do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças. Um dos formandos, depois do culto, me procurou para me contar uma história que ele tinha vivenciado naquele ano. Ele era um bom pregador, e hoje ele é um missionário fora do Brasil. E ele recebe um convite muito honroso para pregar numa das maiores igrejas presbiterianas do Brasil, uma das mais lindas capitais do país. Não é comum uma igreja convidar para uma série de conferências, sexta, sábado e domingo, um seminarista. Via de regra, se convida um pastor mais experiente, o mais calejado do ministério, mas aquela igreja convidou o seminarista. E ele se sentiu muito honrado, obviamente. Então ele partiu para lá, sexta-feira. Coube-lhe o privilégio de ser hospedado pelo próprio pastor da igreja. E estava se aproximando a hora do culto, ele já de banho tomado, já botando a sua indumentária para pregar, quando chega uma mulher, muito apavorada na casa do pastor. E a mulher diz: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa agora. Eu falei: o que foi, filha? Tem uma mulher endemoniada lá, a minha vizinha, e está todo mundo apavorado. Tem uma pequena multidão ao redor da casa, ninguém tem coragem de enfrentar a situação. Vamos lá comigo. E o pastor, muito calmamente, disse: minha irmã, que coisa interessante. Pois acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. Pensa num seminarista nervoso. O cara começou a tremer os joelhos. Eu não sei se eu estivesse lá, não teria sentido a mesma coisa. Ele tentou fugir da situação. O pastor disse: não, você vai comigo. E foram caminhando, rua fora, de longe escutaram os gritos cavernosos da mulher. Quando chegaram na casa, que um monte de gente espantada, com os olhos esbugalhados, com o rosto assim, transtornado, e o seminarista mais apavorado ainda, e o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu. Pode entrar na casa. Quando ele entrou, ele se deparou com um quadro horrível.
Aquela mulher estava com os cabelos desalinhados, com o rosto desfigurado, com os olhos muito cheios de ódio. E quando ele tentou esboçar a primeira palavra, ela lhe deu uma bofetada na cara e jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. E ela bufando ao redor dele como uma fera selvagem. E vou lhes dizer que ele é um cara de quase 2 metros de altura. Ele me disse em lágrimas, esse pastor Hernandes, caído e nocauteado ali, eu senti e vi como um filme passar em minha cabeça a minha história. Seminarista, formando, cheio de arrogância, achava que eu era o tal. Caído, envergonhado, humilhado. Seus pecados vinham como um filme na sua cabeça. Até que depois de muito tempo, ele disse, me senti como Sansão, agarrado nas colunas daquele templo, e fazendo a seguinte oração, oh meu Deus, eu ainda sou teu servo, tem misericórdia de mim, restaura minha autoridade, restaura meu poder, não me deixe envergonhado, Senhor. E quando ele começa a orar desta maneira, a mulher cai. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. Autoridade. E ele se levantou, e no nome do Senhor Jesus Cristo, ele deu ordem àqueles demônios para se retirarem daquela mulher. Ela ficou liberta. E ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele me disse assim, pastor Hernandes, nesse dia eu descobri uma coisa. Não basta ser crente. Não basta ser líder. Não basta ser diácono, presbítero, seminarista, pastor, missionário. É preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e revestidos da força do seu poder. Você quer esse poder, irmão? Ele está à sua disposição, está à minha disposição. Paulo diz isso lá no 1º capítulo. A suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Irmãos amados, nós vivemos dias maus. A força das trevas está aí agindo, à solta, à solta. E nós precisamos desse poder para enfrentar isso. Para enfrentar isso. Eu não sei se vocês viram, eu estou com o meu coração ao mesmo tempo empolgadíssimo. Folha de São Paulo publicou domingo passado que nós somos no Brasil, com respeito à juventude brasileira, já a maioria de evangélicos. A maioria dos jovens brasileiros já são evangélicos. Muitos deles ainda com muitas deficiências, com muitas carências. E cabe a nós dar pão para essa juventude, palavra para essa juventude, instrução para essa juventude. Irmãos, por onde eu tenho andado para esse Brasil afora, eu tenho ficado impressionado a quantidade de gente. Estava pregando essa semana passada, sexta-feira, lá na igreja batista, primeira igreja batista de Maceió. Tinha mães com crianças no colo, sentadas no chão, não tinha mais lugar para sentar, era sentado no chão com um bebê no colo. Gente faminta de Deus, para todo lado, para todo lado, para todo lado. Deus está soprando, irmãos, sobre a igreja brasileira, e nós precisamos entender o nosso momento, de sermos revestidos com o poder do Espírito Santo, para uma grande cruzada de pregação do Evangelho. Porque liberta o povo, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse instrumento que liberta, que transforma, que salva, que faz tudo novo na história do ser humano. Que você seja um guerreiro de Deus, revestido com o poder de Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Aqui estamos, Senhor, carentes da Tua graça,
reconhecidos, meu Deus, de que nós fomos alcançados por esta graça, transformados por ela, regenerados pelo Teu Espírito, selados pelo Teu Espírito. Hoje fazemos parte da Tua família, do Teu rebanho. Hoje fomos enxertados no corpo de Cristo. Louvado seja o Teu nome. Mas agora, Senhor, nós queremos ser revestidos com o Teu poder. Revestidos com o Teu poder, não queremos fracassar, Senhor, não queremos ser envergonhados, não queremos ser humilhados, nós queremos nos levantar na força do Teu poder, para levar a Tua palavra, para pregar o Evangelho, para ver vidas sendo salvas, pessoas sendo libertas, transformadas, famílias sendo transformadas, a nação brasileira sendo impactada com o poder do Evangelho. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, reveste-nos com o Teu poder, Senhor. Nós queremos toda a Tua armadura, nós queremos tudo aquilo que Tu tens para nós, não queremos nada que não venha de Ti, mas queremos tudo que tens para nós. Nós queremos em nome de Jesus, para sermos crentes fortes, crentes perseverantes, crentes vigilantes, crentes cheios de alegria, crentes cheios de entusiasmo, crentes revestidos com o poder do Teu Espírito. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.